Você já teve medo de dormir? Não um medo bobo de criança. Não, eu tô falando de um medo que se esconde no travesseiro. Um medo que você não consegue contar para ninguém, porque nem você entende direito o que está acontecendo. Sabe, minha filha, eu demorei a vida inteira para ter coragem de falar disso. Porque eu dormia e ele vinha. E o pior não era só ele, não. O pior era o silêncio da minha avó. O jeito dela me olhar no outro dia, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse só uma menina distraída que dormia pesado demais. Mas eu sabia. Dentro de mim, eu sempre soube que tinha algo errado. Só que quando a gente é criança, e quem devia proteger a gente finge que não vê, o que sobra? Sobra culpa, sobra medo, sobra esse silêncio que adoece a alma. Eu vou te contar a minha história. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa de coração. Se isso aqui tocar o seu coração, se de algum jeito você se reconhecer ou conhecer alguém que precisa ouvir isso, curte esse vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não está inscrita aqui no canal, se inscreve, minha filha. Aqui é um cantinho onde a gente não precisa esconder a dor, onde cada história tem espaço para respirar sem vergonha. Agora senta aqui comigo, porque essa história não é só minha. É de toda mulher que aprendeu a dormir com medo e acordar em silêncio. Sabe, às vezes eu me pego pensando como é que o corpo de uma criança pode gritar tão alto sem som nenhum. Eu não sei explicar direito, mas eu me lembro de cada sensação, de cada peso no meu peito, daquela confusão dentro da minha cabeça. Mas eu era criança, né? E criança não entende muita coisa. Eu tinha 7 anos. 7. Uma idade que hoje em dia eu olho para as minhas netinhas e penso, meu Deus, como alguém tem coragem. Mas eu achava tudo normal, porque a minha avó dizia que eu era uma bênção porque eu dormia pesado. Ela contava para todo mundo, com orgulho, sabe? Dorme que nem pedra, nem um trovão acorda essa menina. Ela dizia assim, e ria. E os outros adultos riam também. Eu escutava isso e achava que era bom dormir desse jeito, que toda criança devia dormir igual, e eu queria agradar a minha avó, então eu obedecia. Antes de dormir, ela sempre me dava um copo de leite morno. Dizia que era para eu relaxar, para eu descansar, e eu achava um carinho. Era gostoso, quentinho, tinha um sabor diferente, mas eu não questionava. Eu dormia. Dormia pesado. Um peso que não era só sono, era um afundamento, como se eu estivesse sendo puxada lá para baixo, para o fundo de um poço escuro. E aí, no meio da madrugada, às vezes vinha um incômodo, uma sensação estranha, um calor, um peso em cima de mim. Mas eu não acordava. Ou melhor, o corpo não acordava, porque aqui dentro eu gritava. Eu pedia ajuda. Eu senti o cheiro. Eu me lembro até hoje do cheiro de suor, de álcool, e eu não sabia de quem era, mas sabia que era errado. Só que o corpo não se mexia, não respondia. Eu dizia para mim mesma que era um pesadelo, que toda criança tinha pesadelos, que era normal. Mas no dia seguinte, estava tudo bem. A avó acordava cedo, me chamava para tomar café, fazia tapioca e contava histórias. Ela gostava de contar causos de assombração, de gente que dormia e era visitada por almas penadas. E eu, sentada, com as pernas balançando na cadeira, ouvia tudo, quieta. Mas dentro de mim, uma parte sabia que o que vinha me visitar não era alma penada, não. Era gente de carne e osso. E minha avó? Minha avó olhava para mim de um jeito... Eu não sei explicar. Não era carinho. Também não era raiva. Era... como se eu fosse invisível. E eu cresci achando que o problema era comigo. Que eu devia ter aprendido a acordar. Que o certo era eu conseguir mexer o braço, gritar, sair correndo. Mas eu não conseguia.
O corpo não obedecia. Era como se eu tivesse enterrada viva. Eu lembro de uma noite específica. Eu devia ter uns 9 anos. Eu senti tudo. A mão dele, o peso dele, o cheiro. E eu chorava por dentro, mas o rosto parado, como uma boneca largada na cama. E no outro dia, minha avó me deu um beijo na testa. Um beijo. E o mais estranho, sabe o que era? Era acordar no outro dia e ver minha avó lá, na cozinha, batendo colher na panela, cantarolando baixinho, como se a vida fosse só isso mesmo. Como se a noite não tivesse deixado um rastro em mim. Ela sempre tinha uma história para contar, sempre. De manhã, o cheiro do café fresco, misturado com aquele cheirinho de pão na chapa, e eu lá, sentada na cadeira de palhinha, tentando parecer normal, tentando fingir que eu era só uma criança comum. Minha avó começava: Menina, tu sabia que lá na roça tinha um homem que virava porco de noite? Era só da meia-noite que ele saía fuçando o terreiro todo e ria, dava aquela risada boa que parecia que vinha do fundo da barriga. E eu, minha filha, eu ria também, mas por dentro eu queria chorar, porque no fundo eu pensava: não era porco que vinha aqui de noite, vó, era um monstro. E o monstro tem rosto, tem cheiro e dorme de dia como se fosse gente. Ela contava história de alma penada, de mula sem cabeça, de lobisomem, mas nunca falava do pior bicho que existia. O homem que entra no quarto da criança que dorme. Esse ninguém ensinou pra gente que existia. Tinha um dia que ela contava de um tal de pesadelo. Um espírito que sobe no peito da gente e impede a pessoa de se mexer. Quando tu acordar e não conseguir levantar, é o pesadelo, menina, ela dizia. Eu pensava, será que o pesadelo tem cheiro de pinga? Será que o pesadelo pesa igual aquele corpo suado em cima de mim? Mas eu não falava. Eu nunca falava. Porque cada vez que eu pensava em abrir a boca, a voz morria na garganta. E minha avó, com aquele jeitinho dela, mandando eu tomar leite, comer cuscuz, engordar. Para ela eu era só a neta que dormia demais, que nem via a noite passar. Mal sabia ela. Ou melhor, sabia sim, né? Porque hoje, pensando bem, minha filha não tem como não saber. Ela morava numa casa pequena, madeira velha, parede fina, qualquer barulho ecoava. E ela nunca ouviu? Nunca viu? Nunca desconfiou? É mentira. Ela sabia. Sabia e escolheu não fazer nada. Escolheu contar a história de lobisomem, de mula sem cabeça, mas não teve coragem de falar do monstro real que morava ali. Esse ninguém ensinou pra gente que existia. Tinha um dia que ela contava de um tal de pesadelo, um espírito que sobe no peito da gente e impede a pessoa de se mexer. Quando tu acordar e não conseguir levantar, é o pesadelo, menina, ela dizia. Eu pensava, será que o pesadelo tem cheiro de pinga? Será que o pesadelo pesa, igual aquele corpo suado em cima de mim? Mas eu não falava. Eu nunca falava, porque cada vez que eu pensava em abrir a boca, a voz morria na garganta. E minha avó, com aquele jeitinho dela, mandando eu tomar leite, comer cuscuz, engordar. Para ela eu era só a neta que dormia demais, que nem via a noite passar. Mal sabia ela. Ou melhor, sabia sim, né? Porque hoje, pensando bem, minha filha não tem como não saber. Ela morava numa casa pequena, madeira velha, parede fina. Qualquer barulho ecoava. E ela nunca ouviu. Nunca viu? Nunca desconfiou? É mentira. Ela sabia. Sabia e escolheu não fazer nada. Escolheu contar a história de lobisomem, de mula sem cabeça, mas não teve coragem de falar do monstro real que morava ali. Eu me lembro de um dia que ela falou assim, com aquele tom de avó sábia.
Menina, quando tu sentir um peso no corpo e não conseguir se mexer, não se assusta não, é só rezar um Pai Nosso que passa. E eu rezava. Rezava tão baixinho dentro de mim, mas não passava. Eu rezava o Pai Nosso, a Ave Maria, o que viesse na cabeça, mas o peso não saía, o cheiro não ia embora, e eu me sentia abandonada até por Deus. Eu só queria acordar e ver que era um sonho ruim, que era coisa da minha cabeça. Mas a cada manhã eu via no rosto da minha avó que não era invenção. Era verdade. E ela sabia. Mas ela preferia contar história de assombração. Preferia me distrair com lenda de gente que vira bicho, do que olhar no meu olho e perguntar: tá acontecendo alguma coisa com você, minha filha? E eu cresci assim, cheia de história de medo na cabeça, mas sem saber que o maior medo de uma menina é dormir e o corpo não obedecer. É acordar e ninguém enxergar a sua dor. Hoje eu sei. Minha avó escolheu o lado dela. Escolheu o silêncio. E esse silêncio me condenou por anos. Me fez acreditar que eu que estava errada, que meu corpo era fraco, que minha fé era pouca, que meu sono era culpa minha. Mas não era. Nunca foi. Sabe aquela sensação de estar acordada, mas ao mesmo tempo presa dentro do próprio corpo? É como se a cabeça gritasse: acorda, levanta, corre, mas o corpo não escutava. Eu não sei explicar o que era aquilo. Eu estava ali, eu via o teto, eu sentia o cheiro, sentia o toque, sentia o peso, mas parecia que minhas pernas tinham virado pedra, meus braços não obedeciam, minha boca não abria. E era desesperador, porque eu acordava bem na hora que ele... Pausa longa, respiração pesada, que ele fazia o que queria e eu não conseguia sair dali. Eu pensava: levanta, grita, chuta, morde, mas nada. Meu corpo me traiu tantas vezes, tantas vezes. Teve uma noite que eu lembro até hoje, porque eu ouvi a porta abrir. Ela rangia, sabe? A madeira velha fazia um som que eu conhecia de longe. Eu ouvi o passo dele, pesado, arrastado, ouvi a respiração dele, aquele cheiro azedo de quem bebe demais, e eu pensei: hoje eu vou conseguir, hoje eu vou levantar, eu vou correr, eu vou fugir. Mas não, o corpo, morto, igual um boneco jogado. Eu vi a sombra dele, eu senti o colchão afundar, e eu pensava: acorda, acorda, pelo amor de Deus! Mas não vinha força, não vinha nada. E eu chorava por dentro, um choro que não saía pelos olhos, mas escorria por dentro, queimando tudo. Eu lembro do som da respiração dele, aquele ar quente, pesado, fedido no meu pescoço, voz fraca. Eu lembro do peso dele em cima de mim, abafando o pouco de ar que eu tinha. Eu lembro do nojo de mim mesma, porque eu pensava: por que eu não consigo me mexer? Por que eu não consigo parar isso? Mas o corpo não obedecia. Era como se eu tivesse sido arrancada de mim mesma, como se eu fosse só um pedaço de carne que ele usava e jogava de lado depois. E no outro dia, o sol nascia, a vida seguia, minha avó lá, varrendo o terreiro, botando café no fogo, como se nada tivesse acontecido, como se a noite não tivesse deixado um buraco dentro de mim. Voz amarga. Eu me sentia um trapo, um pano velho que a gente usa para limpar sujeira e depois joga num canto. E o pior é que eu achava que era culpa minha, que era eu que não sabia acordar, que era eu que era fraca demais. Eu cresci com isso na cabeça, minha filha, com essa ideia de que meu corpo não prestava, que eu era defeituosa, porque eu não sabia lutar, eu não sabia gritar. Teve uma noite que eu lembro bem, eu consegui mexer a mão, só a mão. Eu mexi devagarinho, tentando alcançar a beirada da cama, mas ele percebeu e segurou meu pulso com força, voz de dor. A mão dele, áspera, pesada, fria, e ele sussurrou no meu ouvido:
Dorme, menina, dorme quietinha. E eu dormi. Ou melhor, fingi que dormi, porque o corpo já estava entregue mesmo, não tinha o que fazer. E é estranho dizer isso, mas às vezes eu achava melhor não acordar. Era mais fácil, porque acordar e não poder fazer nada é morrer um pouquinho toda noite. Eu me tornei especialista em fingir. Fingia que dormia, fingia que não sentia, fingia que não lembrava, porque era isso, ou enlouquecer. E eu não enlouqueci, minha filha, mas uma parte de mim ficou lá, preso naquela cama, naquela noite, naquele corpo que não respondia. E a minha avó, sempre ali no café da manhã, contando história, passando manteiga no pão, como se a neta dela não tivesse morrido um pouquinho na noite anterior. Você já sentiu medo de falar porque achava que ninguém ia acreditar? Ou pior, que até acreditariam, mas iam dizer: pra que estragar a família com essas besteiras? Pra que levantar falso contra um homem de bem? Eu sentia isso o tempo todo. Toda vez que eu pensava em contar, minha cabeça já começava a imaginar a confusão que ia dar. Minha avó, ela era muito preocupada com o que os outros iam dizer. A palavra dela era vergonha. Vergonha, menina! Mulher direita não dá vexame. E eu pensava, se eu falar, vai ser vexame. Vai todo mundo saber. Vão rir de mim. Vão dizer que eu que provoquei, que eu sonhei. E eu não queria que falassem mal da minha avó. Eu não queria que olhassem para nossa família e dissessem que a gente era pior que lixo. Porque era isso que se dizia, né? Família que tem sujeira, que tem abuso, que tem pecado, é lixo. E eu não queria ser lixo. Então, eu calei. Eu me calei porque eu queria proteger a imagem de família que minha avó tanto cuidava. Porque ela dizia que a gente era gente direita. Direita, mas cega, né? E eu também tinha medo de estragar tudo. Medo de ninguém acreditar, medo de me chamarem de mentirosa. Eu pensava assim, e se for coisa da minha cabeça? E se for sonho? E se eu inventei tudo sem querer? Eu era só uma menina, sozinha. E quando a gente tá sozinha, a cabeça da gente vira a nossa pior inimiga. Eu via minha avó tão ocupada, tão preocupada em cuidar da casa, em receber visita, tão preocupada com o que o vizinho ia pensar. Eu pensava, se eu contar, eu vou acabar com a vida dela, vou acabar com a nossa família, vou ser o motivo da vergonha. Então eu fui engolindo. Engolindo o medo, a raiva, o nojo. Eu aprendi a fingir que estava tudo bem, a sorrir nas visitas, a comer o bolo de fubá que ela fazia para agradar os outros, a me comportar direitinho. Eu me vestia direitinho, eu falava baixo, eu era a neta perfeita. Porque dentro de mim tinha uma voz dizendo: se você for perfeita, talvez parem de te machucar, talvez te deixem em paz. Mas não deixavam, porque o silêncio é um convite. Quando a gente se cala, o outro acha que pode tudo. Eu lembro de um domingo. Minha avó fez um almoço bonito, cheio de coisa boa porque ia receber visita. E eu lá, ajudando a pôr a mesa, passando pano no chão, e um dos homens que veio, ele olhou para mim de um jeito que eu já conhecia. E eu gelei e pensei, se eu contar, vão dizer que eu provoco, que eu estou me oferecendo. Eu era só uma menina, mas me sentia suja, culpada, como se a minha existência fosse um convite para o pecado dos outros. E a família? A família era perfeita na boca dos outros. A família da minha avó era exemplo de respeito, de trabalho, de religião. E eu? Eu era o segredo sujo escondido no quarto. O corpo calado, o choro mudo. E eu pensava, se eu contar, eu destruo tudo. Eu destruo ela, eu destruo a mim mesma. Então, eu não contei. E isso me matou um pouco mais a cada ano.
O tempo passou e eu segui a vida do jeito que dava. Me calei tanto que eu mesma comecei a acreditar que tinha inventado aquilo tudo, que era só coisa da minha cabeça, que o que eu lembrava era sonho ruim, pesadelo. Até que um dia, eu já era mulher feita, com filho criado, cabelo branco apontando, e minha irmã, que era mais nova que eu uns bons anos, veio me visitar. A gente estava sentada na cozinha, tomando café, comendo pãozinho amanhecido com manteiga, conversando bobagem, lembrando das coisas da infância, e do nada mesmo, ela olhou para mim com um olho meio apertado, sabe? Olhar de quem vai cutucar a ferida. E falou assim, baixinho: "Oh, tu lembra daquele leite que a avó fazia? Aquele leite diferente?" Eu congelei. Meu corpo gelou, minha mão ficou dura no copo de café, porque eu sabia exatamente que leite era aquele. Mas eu não queria lembrar, não queria que ela continuasse. Mas ela insistiu. "Tu também tomava aquele leite? Aquele que deixava a gente, sabe, com um sono esquisito?" Eu não respondi na hora. Eu não consegui. Meu olho encheu d'água e eu tremi. Tremi igual vara verde. Ela ficou olhando para mim e só disse: "Ah, então era com você também." Minha filha, meu mundo desabou ali, naquela cozinha. Porque eu passei a vida achando que era só comigo, que era eu que tinha sido fraca, que era meu corpo que não respondia, que era minha cabeça que inventava. Mas não, ela também, minha irmã também. E o leite era o mesmo leite morno que a avó dava antes de dormir, que tinha um gosto diferente, que deixava a cabeça pesada, o corpo mole. Minha irmã falou, baixinho, quase cochichando. Eu acordava às vezes, mas não conseguia mexer. Eu ouvia as coisas, eu sentia, mas o corpo parecia morto. Eu não aguentei. Eu chorei. Chorei ali mesmo, em cima da mesa, com o café esfriando, o pão esquecido, porque eu entendi que eu não sonhei, que não era invenção, que não era coisa da minha cabeça. E a pior parte foi perceber que minha irmã passou pela mesma coisa e também ficou em silêncio, porque assim como eu, ela também achava que falar era destruir a família, que contar era vergonha. E sabe o que ela disse? "Eu nunca falei porque eu achei que você não ia acreditar, você sempre dormia pesado." E eu dormia porque a avó dava o leite, porque o leite era o jeito de calar meu corpo, de me deixar quieta. E eu me senti tão culpada, porque eu devia ter protegido ela, devia ter falado, devia ter gritado. Mas eu fiquei muda, e ela também ficou muda. E ele ficou impune. Seguiu vivendo, envelhecendo, bebendo seu álcool barato, morrendo de velho, sem pagar pelo que fez. Minha irmã me olhou e disse: "Será que ele fez com mais alguém? Será que foi só com a gente?" E eu não soube responder. Porque o silêncio que minha avó escolheu não protegeu ninguém, só acobertou o diabo vestido de gente. E eu nunca mais tomei leite morno. Nunca mais. Porque o gosto do leite é o gosto da traição. Depois daquele dia, depois daquela conversa com minha irmã, minha cabeça nunca mais descansou. Eu ia dormir e só pensava: será que ela sobreviveu mesmo? Será que por dentro ela tá viva? Porque, olha, eu tô aqui, né? Tô velha, cheia de dor nas juntas, cheia de saudade de quem já foi. Mas será que eu sobrevivi de verdade? Ou só fiquei aqui esperando o corpo acabar de morrer? E minha irmã?
Ela nunca mais falou do assunto, mudou de conversa, virou a página. Mas eu vejo no olho dela, no jeito dela, que ela também carrega um peso que não larga nunca. Eu fico pensando, se eu tivesse contado, se eu tivesse tido coragem de falar, de gritar, será que ele teria parado? Será que minha irmã teria sido poupada? Eu me culpo, minha filha. Me culpo todos os dias. Porque eu era a mais velha, eu devia ter protegido ela. Eu devia ter sido forte, mas eu fui fraca. Eu me calei, eu me escondi. E cada vez que eu lembro do rosto dela naquela cozinha, perguntando baixinho se eu também tomava o leite, eu sinto uma facada aqui dentro, porque eu não protegi ela. Eu não segurei a mão dela quando ela estava lá, presa no próprio corpo, igual eu. A gente dormia no mesmo quarto, na mesma casa, e cada uma sofria sozinha. Eu devia ter acordado, eu devia ter mexido o braço, eu devia ter gritado. Mas não. Eu fiquei muda. E a culpa é uma praga, sabe? Ela acorda com você, dorme com você, come no seu prato, ela vira tua sombra. Teve dia que eu me peguei olhando no espelho e pensando, por que eu sobrevivi? Para quê? Para carregar esse peso? Porque sobreviver não é só estar viva, é conseguir dormir sem medo, é conseguir olhar para trás sem sentir nojo de si mesma, é conseguir abraçar sua irmã sem pensar que você falhou com ela. E eu falhei. Eu sei que falhei. Eu fico lembrando das brincadeiras de criança, das bonecas de pano, dos peões de madeira, e eu me pergunto, será que em algum momento ela foi feliz? Será que teve um dia sequer que ela dormiu tranquila? Porque eu não lembro de um dia sequer. E isso me mata um pouco mais a cada lembrança. Eu sobrevivi. Mas e ela? Ela tá aqui, tá viva. Mas será que por dentro ela não morreu igual eu? Essa culpa não larga. É um fantasma que deita comigo, que anda atrás de mim, que cochicha no meu ouvido. Você devia ter protegido ela. E eu sei que devia, mas eu não consegui. E isso não tem perdão. Eu demorei, mas um dia eu entendi. Demorei porque dentro de mim eu não queria acreditar. Eu preferia pensar que minha avó era só ingênua, que ela não sabia, que ela não percebia. Mas não, ela sabia. Sabia muito bem. E eu posso te dizer o momento exato em que eu percebi isso. Foi num velório. Olha que coisa! A gente já estava tudo velho, cada um com seus filhos, netos, e morreu um parente distante. E lá estava eu, minha irmã, minha avó, já velhinha, enrugada, andando devagarinho. E no meio do velório, uma prima veio puxar a conversa. Falou de um e de outro, falou da infância, e soltou assim, no meio da fala. Vocês lembram daquele que gostava de mexer com as meninas? Aquele que ninguém tinha coragem de enfrentar? Minha avó estava do lado. E sabe o que ela fez? Ela baixou o olho. Fez que não era com ela. Fingiu que nem ouviu. Eu vi. Eu vi o jeito dela baixar a cabeça, o olho tremendo, a mão apertando o lenço. Ali eu soube. Ela sabia. Sempre soube. Ela não era cega. Ela não era boba. Ela escolheu não ver. Ela escolheu o lado dele, porque era mais fácil. Mais fácil proteger o nome da família do que proteger a carne e o sangue dela. Mais fácil fingir que estava tudo bem do que carregar o peso do escândalo. Minha avó preferiu o silêncio. Preferiu me deixar dormir com medo, acordar sem força, me sentir suja, do que encarar o que ele era. Eu pensei em perguntar para ela, olhar no olho e perguntar: por que você deixou acontecer, vó? Por que você me deu aquele leite? Por que você não fez nada? Mas eu não tive coragem. Porque eu sabia a resposta. Ela ia dizer que não sabia, que era coisa da minha cabeça, que era invenção. E eu não queria ouvir isso.
Eu não queria confirmar que a pessoa que devia me proteger escolheu me entregar. Então, eu calei de novo. Só que o olhar dela, naquele dia, o jeito que ela fugiu do assunto, foi ali que eu entendi tudo. Ela sabia. E escolheu o lado dele. E isso, minha filha, isso dói mais que o toque dele, mais que o peso do corpo. Dói saber que quem devia te proteger te entregou de bandeja. Minha avó morreu velha, morreu na cama dela, com a família em volta, rezando o terço. Morreu abraçada ao silêncio que ela carregou a vida inteira. E eu nunca mais fui a mesma. Porque não existe perdão quando o silêncio é escolha. E ela escolheu. Hoje, quando eu fecho os olhos para tentar dormir, eu ainda sinto o peso. Não aquele peso do corpo em cima de mim, mas o peso da lembrança. O peso do que eu não falei, do que eu não gritei, do que eu deixei passar. Eu me pego pensando nas meninas que também dormem pesadas demais, que tomam o leite diferente, que aprendem a obedecer, a calar, a fingir que não sentem. E meu coração aperta, porque eu sei que o mundo ainda está cheio de avós que preferem o silêncio, cheio de mães que escolhem não ver, vizinhos que escutam os barulhos e fingem que é só vento. Eu sobrevivi, mas não inteira. Eu fui ficando pela metade. Metade mulher, metade fantasma. Mas hoje eu tô aqui contando isso. Eu tô velha, tô cansada, mas minha voz tá saindo, porque eu não quero morrer calada igual minha avó. Eu não quero ser lembrada pelo silêncio. E se você que tá me ouvindo já passou por isso, ou conhece alguém que passou, sinta daqui o meu abraço, minha filha. Você não tá sozinha. Você não tá louca. Você não tá errada. A culpa não é sua. Nunca foi. E se tiver alguma voz aí dentro te dizendo que você devia ter feito diferente, manda essa voz calar a boca. Porque a criança que você foi fez o que dava, sobreviveu do jeito que conseguiu. Eu sei, porque eu também fiz assim. E antes de eu terminar esse nosso café, essa nossa conversa dolorida, deixa eu te pedir. Se essa história mexeu com você, se ela tocou algum cantinho escondido aí dentro, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, me conta o que tá aí no teu peito, compartilha com quem precisa ouvir. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, minha filha. Aqui a gente não carrega a dor sozinha. Aqui a gente lembra que mesmo quebrada, ainda dá para seguir. E sabe por quê? Porque a nossa voz é o que resta quando o corpo não conseguiu lutar. E eu tô aqui para dizer que eu te escuto, eu te vejo e eu te acolho. Não dorme calada, não vive calada, porque o silêncio mata.